Vamos discutir na análise de hoje o seguinte fato. Eu não sei se a maneira mais adequada é a que eu vou usar de chamar, mas eu espero que vocês compreendam. Existe uma espécie de admissão hipócrita por parte do governo norte-americano, por parte do FMI, por parte do Fórum Econômico Mundial, por parte de várias instituições internacionais e governos e governantes, de que existe uma transformação em curso que inviabiliza, muito provavelmente vai gerar transformações pesadas no sistema financeiro e no sistema produtivo. Por que eu chamo de admissão hipócrita? Porque esses mesmos setores produziram estes problemas. Tanto é que a gente está numa escalada para muito provavelmente desaguar, aí a gente está caminhando em direção a uma situação que pode levar ao seguinte fato. Isso é mais um questionamento do que propriamente uma certeza que eu estou colocando, mas eu estou abrindo essa perspectiva e a partir, lógico, de várias leituras que eu faço. Isso não é uma coisa que vem de mim, né? A partir de vários analistas que colocam esse ponto. De que pode ser criado um mercado com variadas moedas digitais, uma digitalização completa da economia pode ser formada a partir dos escombros do dólar, tá? E do mercado totalmente dolarizado. Me parece que esse atrito entre Rússia e OTAN que se desenrola na Ucrânia é fundamental para que isso aconteça. A pandemia contribuiu muito para isso e parece que a agenda das mudanças climáticas vai continuar produzindo esse tipo de cenário. Tanto que o FMI já fala na necessidade de uma nova perspectiva de mercado, uma nova perspectiva produtiva, que foi dito aí, saiu em várias matérias publicadas na mídia corporativa. O governo norte-americano já fala sobre uma reconstrução, uma nova forma de fazer as coisas, isso desde o início do governo Biden, que está lá lotado de pessoas da BlackRock dentro do seu governo, inclusive é o que provavelmente deu solidez para que ele chegasse ao poder. E a gente vê, logicamente, o Fórum Econômico Mundial falando do Great Reset há um bom tempo. Então, para entender esse processo, a gente tem que compreender o seguinte, que essas oligarquias financeiras, gestores de ativos, pessoas que têm o seu dinheiro com esses gestores de ativos, as corporações financeiras, as corporações produtivas, as corporações transnacionais que são propriedade dos gestores de ativos, que gestam o dinheiro dos grandes magnatas do mundo, esses caras não têm pátria nenhuma. Então eles não têm um apreço específico por uma nação A ou uma nação B, uma moeda A ou uma moeda B. Eles têm um apreço por manter o seu ganho. Então eles têm que enxergar no tabuleiro uma disposição de peças que lhe beneficie. Isso não importa quais são as peças, o que importa é que eles ganhem nesse jogo. Se eles tiverem que sacrificar uma peça, duas, três, porque eles vão ganhar o jogo no final, eles vão fazer isso com certeza. Então para a gente entender isso, a gente tem que tirar da cabeça essa coisa meio futebolesca de ficar torcendo para esse lado ou para aquele. Esses caras podem dispor as peças de uma forma que eles ganhem e pareça que é a sociedade inteira que está ganhando. É isso que a gente tem que ter em mente, tá? Então eu vou trazer hoje alguns fatos aqui que vão continuar nessa discussão. Eu estou tentando montar uma espécie de quebra-cabeça, trazendo pecinhas para a gente entender essa reformatação geral da situação da economia, da situação da política, da situação da configuração social, do comportamento das pessoas, esse sistema de ampliação dos monopólios transnacionais, essa implementação de uma agenda de ultravigilância e de controle total da sociedade. Então eu estou trazendo pecinhas para a gente entender isso. Logicamente que não é fácil. A gente está tentando montar uma espécie de cenário a partir daquilo que transpira nas entrelinhas, e isso nunca é fácil de fazer. Então, claro, tu abre perspectivas, algumas tu fecha porque não são adequadas, outras tu continua, então as coisas vão se iluminando conforme a gente vai caminhando, tá? Então é um cenário complicado de montar. Então eu vou trazer alguns fatos aqui daqui a pouco que vão revelar isso, mas que vão nos ajudar, são uma espécie de materialidade a respeito de suposições que a gente vai colocando no caminho aí para tentar entender o que está acontecendo. Antes de eu entrar no assunto, deixa eu fazer um comentário breve para as pessoas que acompanham o canal. Tem a ver com assuntos que eu discuto aí. É que apareceram umas... Deixa eu ver. Cara, eu não tenho bem a conta na cabeça, mas, cara, eu acho que já dá umas 10 pessoas aí me perguntaram nos últimos dias a respeito das pesquisas eleitorais que estão saindo. O que tu acha? O que tu acha? O que tu acha? Eu vou falar aqui, porque como apareceram essas perguntas, deve ter mais gente que acompanha o canal que deve ter essa dúvida também a respeito deste assunto. Eu já vou voltar, só me dei uns 3 minutinhos para comentar isso aqui, que é coisa que nos interessa também, né? O que eu acho das pesquisas que estão saindo, se elas são desencontradas, as pesquisas para candidato à presidência. Eu vou responder a mesma coisa aqui que eu respondi para as pessoas que me perguntaram. Assim, ó,
cenário eleitoral, discussão eleitoreira é narcótico, ela é um narcótico. Essa discussão sobre questão eleitoral é um narcótico. Ela faz com que a gente fique olhando lá para outubro, que a gente fica olhando lá para o período da eleição, tentando projetar o que vai acontecer, enquanto a gente não vê nada do que está acontecendo agora. Então a gente tem muita coisa acontecendo agora. A autonomia do Banco Central, o Banco Central tomando medidas, moeda digital avançando, a agenda ESG avançando, a nossa produção de alimentos sob risco, uma série de circunstâncias que tentam empurrar o Brasil para a órbita da OTAN. Então tem muita coisa acontecendo, coisas que eu estou discutindo aqui. Coisas fundamentais para o agora. O papel da eleição é que ninguém olhe para isso, para as coisas do agora, e fique olhando para a eleição, para ver quem está na frente, quem não está. Aí saem as pesquisas e as pessoas elas tentam reformatar a percepção delas a partir das pesquisas, mas não se deve fazer isso. Porque o papel da pesquisa não é esse. O papel da pesquisa é ser um elemento de pressão baseado em jogadas estatísticas. Por exemplo, se o Bolsonaro fala uma coisa que a mídia não, que os interesses financeiros não gostam, o que eles fazem? Eles pegam uma pesquisa derrubando o Bolsonaro, trabalham na margem de erro, ali puxam, esticam daqui e puxam de lá. O Bolsonaro caiu porque falou uma coisa que o povo não gostou, quando na verdade quem não gostou foi o interesse financeiro. Aí o Bolsonaro aparece com 25 e o Lula aparece com quase 50. Aí o Lula vai lá e fala uma coisa que o interesse financeiro não gosta. Aí o Lula aparece com 38 e o Bolsonaro aparece com 32. Então eles ficam trabalhando em cima de margem de erro, esticando dali, puxando dali, para criar um cenário e um comportamento no próprio político, no próprio partido, para controlar os dois lados. O que o sistema financeiro quer garantir é que, seja lá quem suba ao poder, esteja totalmente sob controle. E quanto mais esses caras murcharem as ruas, mais o interesse financeiro ganha. Rua vazia é povo sem poder nenhum. E tu pode perceber, poucas vezes eu vi na história do nosso país uma situação tão complicada no nosso país, uma situação de inflação, penúria, desemprego, combustível lá em cima, sem ter ninguém de direita ou de esquerda na rua para reclamar de nada. Poucas vezes eu vi na nossa história do nosso país uma ausência completa de vanguardas políticas. Então a eleição é um narcótico. Quando começa a falar de eleição, a política desaparece completamente. Os caras só ficam falando de percentual, de puxa daqui, estica dali, as gráficas já estão se preparando para encher a burra de dinheiro no período eleitoral, imprimindo santinho, imprimindo panfleto, os publicitários já estão salivando para ganhar dinheiro fazendo marketing político. O negócio, o circo eleição vem aí. Só que quando vem o circo eleitoral, ninguém olha para mais nada. Eu não vou embarcar nisso aí, tá? Eu vou continuar fazendo a minha análise como eu continuo fazendo, trazendo temas geopolíticos, pincelando o Brasil quando ele está amarrado nisso, mas trazendo um cenário que nos arrasta. Independente de quem vencer a eleição, o Banco Central é autônomo. A moeda virtual pode passar a valer e uma série de normativas que são emitidas pelo Banco Central dos bancos centrais lá, que é o BIS, vai passar a valer e muito pouco o presidente vai poder fazer. A agenda ESG vai atropelar a esquerda, a direita, seja lá quem for que estiver no poder. Então é isso que eu estou mais preocupado com as coisas que realmente mudam a nossa vida do que com a estética. Eleição é estética política. Aí vai decidir aqui, vai decidir ali e tal, vamos ver aqui. Então a pesquisa, e aí assim, ó, vai acontecer, tu fica olhando lá para outubro, aí enquanto tu não olha as coisas de agora. Aí quando chegar outubro, assim, ó, em setembro eles atiram uma bomba simbólica que muda todo o rumo da eleição. Aí tudo que tu discutiu antes não serve de nada. Eleição se define na reta final, assim, eles vão chegar lá e vão criar um cenário que vai colocar no poder o cara que eles querem que chegue no poder, entendeu? Essa é a questão. Então a gente tem que ficar atentando para a construção de coisas que realmente vão determinar o rumo do Brasil. A pesquisa eleitoral não vai determinar nada, é mais para a gente ficar se distraindo, para pressionar o político, para ter um narcótico eleitoral. A eleição é narcótico, discutir eleição e discutir política não são a mesma coisa. Boa parte das vezes a eleição serve para jogar a política verdadeira para escanteio. Né? Tanto é que essa politicagem toda que os caras fazem, aí boa parte das pessoas não gostam dela. O brasileiro gosta de política, o brasileiro não gosta de politicagem. Então agora vamos entrar no tema, vamos voltar para o tema, porque teve uma fala do Macron ontem, né, que eu vi, então vamos voltar para esse tema aí da reformatação do sistema econômico global, à luz de uma crise. Uma crise foi produzida, um colapso está em vias de acontecer e a partir deste colapso os caras vão dar soluções mágicas que vão logicamente aumentar o poder dos grandes interesses financeiros. Então é uma pseudo-solução que na verdade cria um problema ainda maior, só que logicamente que os caras vão ganhar muito dinheiro e a situação para nós vai ficar bem pior. O Macron ontem ele fez uma fala sobre a preocupação dele com a questão dos alimentos, sobretudo no que diz respeito, uma preocupação, ele está fazendo demagogia até porque tem eleição na França também.
Não esqueçam que a eleição, todo mundo age como deveria agir quando tem eleição, né? Todo mundo fala o que deveria falar quando tem eleição. Todo mundo se torna bonito, cheiroso e fala o que precisa falar. Que existe uma preocupação com a questão dos alimentos, o medo da falta de alimentos, da escassez de alimentos, que já acerta a Europa, tá? Já tem uma inflação galopante na Europa, nos combustíveis, na energia, no preço dos alimentos no mundo inteiro. Só que os países que têm problemas econômicos maiores, como são países localizados no Oriente Médio e na África, vão sofrer muito com isso. Isso não é uma mentira. O Macron está colocando uma questão que é verdadeira. Ele pode estar colocando isso para fazer uma demagogia eleitoral e também porque a França quer ser uma liderança dentro da União Europeia, depois que a Merkel saiu de cena, o Macron quer tomar esse espaço. E se eu não me engano, tanto a Merkel quanto o Macron fizeram a escolinha do professor Klaus Schwab lá, né? Fizeram aquele cursinho de lideranças do Fórum Econômico Mundial, então tu substitui um fantoche por outro fantoche. E o Macron pode ganhar as eleições. Vai ser feita aquela questão, civilização contra a barbárie, Macron é civilização, por incrível que pareça, tem gente que acredita nessa bobagem, o governo Macron, governo altamente autoritário, tenho discutido o governo Macron aqui desde sempre, desde que eu comecei o canal. Então a situação é a seguinte, o Macron quer se apresentar como uma liderança, aí ele fala sobre essa questão dos alimentos. Provavelmente o Macron vai embarcar na ideia, porque ele é um cara do meio do Fórum Econômico Mundial, de que existe uma solução aí, e essa solução são essas discussões sobre novos sistemas alimentares. Então o Macron está jogando essa bola aí a partir de uma crise na Europa. Crise na Europa, claro, a Europa vive uma crise, mas os países que têm mais problemas econômicos e uma população que já tem fome vai passar muito mais trabalho. Então tu percebe o seguinte, uma crise energética foi produzida, essa crise energética foi produzida. Tanto é que eu tenho falado há mais de ano aqui sobre o cavalo de pau que estão dando no sistema produtivo e energético por causa da pauta do net zero, de zerar a emissão de carbono. Não é possível fazer isso agora. Tentar fazer isso agora é um cavalo de pau. E esse cavalo de pau vai levar o quê? A vários problemas econômicos. Estou dizendo isso aqui há mais de ano. E cada vez é uma realidade maior. Então aproveitam uma pane que geraram no sistema energético para propor uma reformatação. Geram uma bagunça na Ucrânia e geram uma crise numa região que produz alimentos e produz fertilizantes para reformatar o sistema de produção alimentar. Então os caras produzem o problema e aparecem com a solução. Vamos discutir os 6 pontos aqui para a gente continuar desmembrando, né? Esse aqui é o tema central que eu tenho abordado aqui no canal. É um tema de grande preocupação. Para mim, me preocupa muito essa realidade que está sendo produzida aí. Deve preocupar todos vocês também. Primeiro ponto. O FMI alertou que todo o sistema financeiro e produtivo pode mudar com a crise. Vou repetir. Isso apareceu em toda a mídia corporativa, tá? O FMI, o Fundo Monetário Internacional, alertou que todo o sistema financeiro e produtivo pode mudar com a crise. Eles já estão dizendo assim, já estão criando algo para criar uma espécie de... Já estão acostumando o espírito das pessoas a essa realidade que vai mudar. Tá? Já estão comunicando os países de que é algo que deve acontecer. E o conflito na Ucrânia foi um gatilho. Na verdade, o conflito na Ucrânia é uma continuidade das tendências que foram aceleradas durante a pandemia. Crise na cadeia de suprimentos, crise produtiva, quebra de setores, tudo isso já estava dado durante a pandemia, foi acelerado pela pandemia e agora foi potencializado pelas sanções à Rússia a partir do conflito na Ucrânia. Olhem o segundo ponto, eu até já ia queimar a etapa, mas olhem o segundo ponto que entra justamente nisso aqui. Porque o intuito são as sanções que produzem um certo cenário, não é propriamente esmagar a Rússia. Todo mundo sabe que a Rússia não vai sair esmagada disso. O povo ucraniano vai sair mal disso, o governo Zelensky ainda é uma incógnita, não sei se ele vai continuar um pouco mais controlado ou se o Zelensky vai cair do poder, isso ainda é uma dúvida que depende das decisões, logicamente, do Zelensky, então não tem como antecipar o futuro, vai depender da conduta do Zelensky a partir do momento em que ele perceber que ele não tem saída que não seja amenizar o seu discurso, se aproximar da Eurásia e fazer uma política mais saudável para o seu próprio país. Caso contrário, ele vai afundar como político, não vai conseguir continuar no poder, porque logicamente a Rússia ela já dominou a situação na Ucrânia. A Rússia ela só está avançando gradativamente para estabelecer de maneira sólida seus objetivos. É isso que está acontecendo. Mas a questão é a seguinte, o objetivo com a Ucrânia era gerar uma crise regional e sancionar a Rússia, sancionar a Bielorrússia e gerar um blackout na Ucrânia.
porque isso gera uma crise internacional que não vai acabar com o conflito, que é o que eu trago no segundo ponto. As sanções contra a Rússia não serão removidas mesmo com um cessar-fogo. Vai continuar assim. Então, se tu continuar com esse sistema, e a gente já vê o BRICS se movimentar para um lado, a gente já vê a China conversando com os países árabes sobre a construção de um sistema de negociação por fora do dólar para o petróleo, então os petrodólares foram para o espaço, tu já tem a configuração de um novo sistema no qual o dólar, a hegemonia do dólar já está em risco, já está questionada. Tanto é que tu vai ler os portais, digamos assim, como é que eu vou te colocar isso? Digamos, de um republicano, assim, ó, linhas do partido republicano, linhas conservadoras nos Estados Unidos, raiz, que não estão, que tem até uma conduta assim, ó, é difícil tu achar, mas existe uma conduta até bastante antissistema nessas linhas, assim, que o trumpismo, ele namora com isso, muito embora eu não ache que o Trump é um cara de fora do sistema, ele é um cara que consegue vocalizar esses interesses de uma maneira eficaz. Não acho que ninguém antissistema chega ao poder nos Estados Unidos. Eu acho que tu pode emular ser antissistema, mas ser antissistema e chegar ao poder é muito difícil, assim como o Bolsonaro faz aqui, assim como a nossa esquerda também faz aqui isso. Assim como o Partido Democrata engana o progressismo sendo algo diferente dos republicanos. Mas tu vai observar muitos artigos de portais que tem esse republicano raiz, assim, esse conservadorismo raiz, os caras estão emputecidos. Por quê? Porque os interesses financeiros transnacionais estão utilizando o governo Biden para provavelmente implementar uma nova agenda na qual o dólar não tem hegemonia. É por isso que eu te falei assim, ó, tu não pode observar os interesses financeiros como interesses nacionais. A pátria das oligarquias é o dinheiro. Eles dispõem, eles usam governantes, empresas, inclusive empresas suas. O cara tem um dinheiro aqui, se ele vê que quebrar essa empresa vai fazer com que ele ganhe 3 vezes mais daqui a 3 anos, ele faz isso. Então eles dispõem peças para ganhar. Se neste momento já há condições de ganhar mais com o novo cenário, eles não vão ficar atrelados a uma ideologia norte-americana e assim por diante. Tem setores que podem ver assim, ó, talvez alavancar a China, a gente possa usar o espelho, a gente possa propor um sistema de ampla vigilância digital no Ocidente para ser tão eficaz quanto é na China. Então nunca se atrelem a essa ideia. Quem se atrela à estética política é militante. Esses caras não são militantes, eles lutam pelos seus interesses. Então eles não se atrelam a uma estética. Eles podem usar a roupa política que for. Eles querem ganhar no final do processo. Tá? Então a gente tem que enxergar a coisa como eles enxergam, senão a gente continua aí nessa coisa de direita, esquerda, Lula, Bolsonaro. Isso é uma bobagem, isso é uma bobagem. Terceiro ponto. Veremos a construção, é uma pergunta, tá? Veremos, uma coisa que eu achei interessante do espanhol, né, que o espanhol ele coloca um ponto de interrogação antes de começar a pergunta e um no final, né, se eu me recordo bem das minhas aulas de espanhol, e isso, para quem está lendo, é melhor, porque tu já sabe que é uma pergunta, né, muitas vezes, eu mesmo escrevi isso aqui, tá, só pra ter uma ideia, só que eu escrevi ontem isso aqui, então o cara já dá a entonação certa desde o início, é uma questão interessante essa questão linguística, né. Veremos a construção de um sistema monetário digital sobre os escombros do dólar? Essa é uma questão. Eu estou colocando uma questão, eu não tenho uma resposta para isso, porque isso aí não aconteceu ainda. Mas a minha pergunta eu repito. Veremos, quer comentar aí com o que tu acha? Comente, tá? A gente vai ver a construção de um novo sistema monetário digital para o mundo inteiro, ou para dentro de uma bolha ocidental, sobre os escombros do dólar? Então vai haver a construção de uma bolha ocidental e uma bolha eurasiática com vários sistemas diferentes, mas ambos digitalizados e com amplo sistema de vigilância a partir dessas moedas? É uma questão que eu tenho. Porque me parece que hoje, olhando a perspectiva hoje, o dólar se tornou insustentável como moeda de transação internacional, segundo o panorama que está se montando aí. Me parece que isso não é possível mais, tá? Mas estou colocando uma questão. Eu tenho assim, ó, se tem uma coisa que ninguém pode dizer que eu não tenho humildade de dizer assim, ó, eu não tenho essa resposta. Eu não tenho essa resposta. Estou sendo bem honesto com vocês. Estou colocando uma questão para a gente discutir. Quarto ponto. A Eurásia e os BRICS irão viver uma mudança de sistema de transações. A minha pergunta é, onde é que o Brasil vai ficar nisso aí? Eu quero saber. Quero que o Brasil mantenha um pé em cada canoa. Negocie com o Ocidente e negocie com os BRICS. Mas tenha uma conduta soberana. Ele tem que ter uma conduta soberana. Eu não quero o Brasil lambendo o saco da China, nem da Rússia, nem dos Estados Unidos. O Brasil tem que manter, assim, ó, no caso da Rússia, em específico, tá? Vocês sabem que a minha praia não é elogiar esse governo, tanto é que eu critico o tempo inteiro. Mas na questão da Rússia,
está agindo de maneira adequada, está seguindo a linha dos BRICS, tá? Pelo menos isso. Não estamos piorando a nossa situação. Muito embora, né, a gente precise de indústria de refino, a gente precisa de indústria de refino de petróleo para ser mais autônomo para ter uma independência maior em relação a essas flutuações internacionais. A gente precisa de uma indústria de fertilizante que tem sido desmontada. Então, assim, ó, no posicionamento político, na questão da Rússia está certo, agora falta todo o resto. Mas, né, é aquela coisa, né, como disse um camarada aí, o empate hoje já é vitória, né? É só coisa ruim que aparece. Quinto ponto. A secretária de Energia dos Estados Unidos disse que o país aproveitará a crise energética, a crise global, para fazer uma transição para a energia limpa. Assim, o governo Biden, ele é um governo que foi levado ao poder muito provavelmente por causa da aliança que ele fez com a BlackRock e por causa do encontro dos democratas e do Biden com o Larry Fink, que é o cabeção ali da BlackRock. Então, assim, ele vai cumprir a agenda da BlackRock, que já manda no Federal Reserve. O que é a BlackRock, Thiago? Para quem não acompanha o canal, eu já falei várias vezes. É o maior gestor de ativos do mundo. Pesquisa quem é a BlackRock. É difícil tu encontrar uma grande corporação da qual a BlackRock não tem ações, tá? Tanto a BlackRock é tão boa que até o cara que é presidente do Federal Reserve lá, ele investe o seu dinheiro com a BlackRock, né? Então, essas coisas de público e privado, tá? Eu acho que o Federal Reserve nem é público, né? Mas essas relações entre governo e privado nos Estados Unidos são bem esquisitas mesmo. Mas, lógico, o governo americano ele vai levar à frente essa bandeira do net zero, porque não pode seguir outra linha. Eles têm que cumprir essa agenda, eles são lacaios da BlackRock. E sexto ponto, lembremos, daí para fechar, né, o raciocínio, lembremos que o governo Biden está recheado de figuras ligadas à BlackRock, que leva à frente a agenda da governança social e ambiental. Vai ser insuportável essa conversa de ambiente, diversidade e inclusão. Toda essa gosma, ela só esconde uma realidade monopolista. Vou repetir aquilo que eu já falei milhões de vezes aqui. Vai aparecer um mundo cada vez mais inclusivo, com aquele discurso corporativo chato, uma espécie de autoajuda empresarial, enquanto a realidade vai ser cada vez mais feia. A expectativa e a realidade completamente diferentes, tá? Dito isso, vou parando por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Agradeço a todos que apoiam e mantêm esse trabalho independente funcionando. Formas de apoio financeiro que eu acho mais interessantes: o Apoia-se, que tu pode ajudar por boleto ou por cartão. O endereço é apoia.se/verdade concreta, o link está na descrição aqui embaixo, certinho. Ou tu pode ajudar através do Pix, a chave Pix, que é uma chave de e-mail, está na descrição aqui embaixo também. Vou parando por aqui e tchau para vocês.